foi assim também logo que deixou o confinamento. Prior parecia deslumbrado ao perceber que havia conquistado milhões de seguidores nas redes sociais. Estou muito feliz, com todo o carinho de todo mundo. Mas o clima de festa não durou muito tempo e logo Felipe Prior se viu envolvido em denúncias de violência sexual. Segundo os vizinhos, ele está recluso no apartamento dos pais, que fica no primeiro andar desse prédio com segurança reforçada e muro alto. Os moradores contam que ele não foi mais visto na portaria e muito menos aqui na rua. Também não foi até a pizzaria da qual é sócio nessa mesma região de São Paulo. E foi isolado no apartamento que ele quebrou o silêncio e falou sobre a denúncia de violência sexual. O Cidade Alerta teve acesso ao que ele mesmo chama de denúncia pesada. São 70 páginas que reúnem documentos e testemunhas, laudos médicos e, o mais importante aos olhos da justiça, o relato das próprias vítimas. Aqui elas ganham apelidos. Para a proteção das mulheres, é preciso manter a privacidade, segundo as advogadas. No documento, o Prior é acusado de 3 crimes, 2 estupros e uma tentativa. Em comum entre os casos, segundo as advogadas, o uso da força por Felipe Prior. O caso envolvendo Têmis foi o primeiro ainda em 2014. Ela conhecia o Felipe Prior da faculdade e os dois eram vizinhos aqui no mesmo bairro. Por isso, o Felipe Prior sempre oferecia carona para Têmis, que em troca pagava parte do combustível dele, algo comum entre colegas de faculdade. Só que naquela noite, a carona teve um desfecho bem diferente. Depois de uma festa na própria faculdade, o Felipe Prior ofereceu carona para Têmis e para uma amiga dela. Só que a amiga desembarcou antes e logo em seguida o Felipe Prior parou em uma rua escura e sem movimento, bem ao lado de uma árvore. A vítima conta que imediatamente ele tirou o cinto de segurança dela e a puxou com força para o banco de trás. Começava ali o pesadelo da jovem. Têmis apresentou uma longa lista de mensagens em que fica claro que as conversas entre eles se limitavam a combinações sobre a carona para ir e voltar da faculdade. No depoimento, Têmis garante que nada daquilo que aconteceu dentro do carro foi consentido e confessa que tinha bebido demais, se sentia sem forças, queria apenas chegar em casa. Só que quanto mais ela pedia para Felipe Prior parar, mais violência ele usava para dominá-la e agredi-la. Segundo o depoimento, diante de tanta força, Têmis teve uma lesão que provocou o sangramento. Os dois ficaram apavorados e só assim ela foi levada para casa. Têmis pediu a ajuda da mãe, que chegou a usar uma fralda geriátrica para conter o sangramento, o que mesmo assim não foi suficiente. A acusação apresenta o comprovante de atendimento com a lesão da vítima. Segundo ela, a cicatriz ficou para sempre e depois de um ano, Têmis passou a ter síndrome do pânico. A segunda denúncia é de um suposto crime cometido um ano depois, agora não mais em São Paulo, e sim nesse camping na cidade de Biritiba-Mirim, a 85 quilômetros da capital paulista. Segundo os organizadores aqui do camping, essa foi a primeira regra descumprida pelos jovens que participavam do encontro de estudantes de arquitetura. Eles deveriam fazer silêncio das 10 da noite até as 7 da manhã. É proibido colocar som alto, conversar em um volume mais alto, até porque tem verde por todos os lados e também uma preocupação com os animais. Bem ali ao lado tem uma fazendinha, inclusive com um avestruz, bem próximo do campo de futebol onde ficavam as barracas. Então esse camping aqui estava tomado por barracas, dezenas e dezenas, uma ao lado da outra. Colocaram também nessa parte aqui mais do alto, onde tem essas outras estruturas de lona. Segundo os organizadores, o barulho era
que um dia até a polícia foi acionada para vir até aqui. Segundo o relato da vítima, ela encontrou o Felipe perto do bar e depois de uma rápida conversa eles trocaram alguns beijos e o Felipe teria chamado a vítima para um local mais longe do bar. Só que ela confessou que estava tão alcoolizada que perdeu o equilíbrio ao pular aquela cerca que fica lá no fundo. Olha só, ela tentou pular a cerca, caiu no gramado e ali mesmo teria acontecido a primeira tentativa de violência sexual. A jovem negou, disse que não aceitaria porque naquele momento o Felipe não tinha preservativo. Ele então conversou com a garota, disse que na barraca tinha preservativo e trouxe a garota até a barraca dele aqui no campo de futebol. Um ano depois, no mesmo evento, uma nova denúncia. Dessa vez, Felipe Prior teria consumado a violência sexual segundo a vítima, que é chamada de Isis. Ela também foi levada para dentro da barraca, mas implorava para Prior parar diante da violência física do ato. Ao tentar ir embora, era puxada e chegou a ser imobilizada no chão. Segundo a denúncia, ela só conseguiu fugir pela manhã quando ele caiu no sono. Duas testemunhas ouviram Isis pedir socorro naquela noite, mas nada fizeram. Na manhã seguinte, Isis foi vista chorando, mas ao ser questionada pela organização do evento, decidiu não formalizar a denúncia. Diante das suspeitas, Felipe Prior foi expulso do evento, como mostra essa nota oficial. Olha, mais uma vez a gente vai tentar conversar com o Felipe Prior. Ele gravou um vídeo, postou nas redes sociais, mas não entrou no mérito das denúncias, já que agora se tem conhecimento de 3 relatos de 3 mulheres, 3 vítimas, que contam em detalhes tudo o que passaram. Essa aqui é a portaria principal do prédio. A gente sabe que ele está isolado aqui, segundo os vizinhos, com os pais. Obrigado, querido, estou no aguardo. Querido, a gente está atrás do Felipe, que mora aqui no bloco A, no primeiro andar. Não se encontra, tá? Mas de repente eu vou tentar, quando eu vier aqui um pouquinho antes, né? Eu vou tentar entrar em contato com o apartamento e ver se tem algum retorno lá, tá? Por gentileza, a gente está precisando conversar com ele. Obrigado, amigo. Olha, o porteiro, muito solícito, falou que vai ligar para o apartamento para saber se alguém vai nos atender. Esse aqui é o procedimento normal de segurança. Ele não se negou a ligar para o apartamento, que segundo os vizinhos, fica nesse bloco A aqui, logo da frente. Amigo, o bloco A é o primeiro aqui, né? O funcionário está confirmando aqui também o que outros vizinhos já disseram antes. É o primeiro prédio, assim que a gente entra na área comum do condomínio, e o apartamento fica no primeiro andar. Para esse lado não tem varanda. Daqui a pouco a gente vai verificar a varanda pelo outro lado da rua. É só chama, é? Entendi. Não viu ninguém sair. Se não saiu... Mas ninguém saiu nas últimas horas, então? Não, no meu plantão não. Meu colega também perguntou se não saiu ninguém, né? Pode ser que nem seja também, né? Você vai estar na fita... O senhor tá desde que horas aí, amigo? 17. O seu colega fez a madrugada. Nenhuma novidade. Tá bom, bom trabalho para os senhores, viu? Obrigado pela atenção de vocês e pela gentileza, viu? Olha, segundo os porteiros, ninguém atende no interfone do apartamento, só que também ninguém saiu, nem pela garagem, nem pela saída de pedestre. Pelo menos nessa manhã e na última madrugada, que foram os 2 últimos plantões dos funcionários da segurança. Foi uma advogada de Prior quem decidiu se pronunciar e negou as acusações sem entrar em detalhes. Foi requerida a abertura de um processo que foi corretamente indeferido e extinto pela Justiça de
de São Paulo no dia 2 de abril. A acusação somente apareceu quando Felipe adquiriu notoriedade nacional. Bom, quero ver provar tudo isso agora. Como eu disse já no programa de sexta-feira, e eu volto a repetir, vocês não vão ouvir aqui da minha boca que o Prior é culpado ou que o Prior é inocente. Nem que as meninas estão falando a verdade, nem que as meninas estão mentindo. Isso daí é o juiz que vai falar. O que nós estamos fazendo aqui neste programa é repercutindo a reportagem trazida pelas jornalistas da revista. Agora, eu quero reafirmar aqui o que foi dito pela advogada, que representa o Prior, que as levianas acusações contra Prior estão sendo tratadas juridicamente. Em 2 de abril desse ano, a juíza Patrícia Cruz, do Fórum da Barra Funda, decidiu por rejeitar as alegações e extinguir o processo. Não existe nenhuma investigação e ação criminal contra Felipe Prior. Agora, cadê essas meninas? Que também merecem proteção e merecem privacidade para prestar os seus depoimentos. Cada uma vai ter de fazer o boletim de ocorrência em suas respectivas áreas onde teriam acontecido esses estupros. Nós vamos acompanhar até o fim. E é o que eu disse, se o Prior for inocente, eu sou o primeiro a dizer aqui, e o programa vai estar aberto para que ele se manifeste. Se o Prior for culpado, da mesma maneira, ele terá o seu espaço para dar as suas versões e as meninas para dar as suas denúncias e suas versões neste programa. A gente segue acompanhando os desdobramentos desse caso. Então, cuidado com clamor na rede social, fanatismo, razão e emoção. O importante é cobrar a polícia por uma investigação, porque apenas com uma investigação correta, com uma investigação aprofundada,